Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, minha gente, o nosso bate-papo da 6 está começando, né? Nossa conversa que você está acostumado a ver sempre aqui das 18 às 19 horas, fechando o dia com um tema bacana, um tema inédito, né? Trazendo sempre aqui a nossa bancada. Hoje trazemos um assunto muito interessante para a gente conversar aqui. Antes disso, antes de cumprimentar os nossos convidados, aquela espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento nesse começo de noite aqui na nossa bela Linhares, aquele movimento de sempre da BR-101, intenso, né? Veículos tanto para o sul quanto para o norte, muita gente indo para os municípios da região norte, aqui São Mateus, etc., e para os bairros aqui também. Afinal de contas, o linharense também usa muito a BR-101 para se dirigir para os bairros, né, para quem não é de Linhares, e no sentido inverso, quem vem do norte também, sentido Grande Vitória, centro da cidade, por aí vai, movimento intenso, requer muita cautela por parte dos motoristas. Só lembrando que já está valendo aí a operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal, fiscalização mais intensa na rodovia, que é uma rodovia que assim, tem um histórico de acidentes constantes, né? Então é preciso muita cautela, viajar com tranquilidade para chegar bem ao destino, tá bom? Nosso bate-papo das 6, transmitido aqui pela sua TV Sim, canal 16.1 para todo o estado, também pelas redes sociais. Você que nos acompanha pela rádio Viva FM 106,1, vai aí nos dando essa carona no seu carro. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, tá bom? WhatsApp 996224547 para você interagir conosco, mandar perguntas, opinião, sua participação é muito importante, tá bom? Nosso canal no YouTube também, pessoal da internet que nos acompanha, obrigado pela companhia. Hoje nós vamos falar dos 31 anos da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né? Esse braço do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, que aqui em Linhares tem esse papel de guardiã, de cuidadora da memória de Linhares, né? Uma história tão rica, tão bacana e precisa ser cuidada. Estou aqui com essa bancada hoje de peso, né? No melhor sentido da palavra, recebendo aqui a professora Regina Rabelo, consórcia da Serliges, nesses 31 anos desse aniversário. Bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer. Professora, escritora, né? É uma honra estar aqui, principalmente falando sobre a Serliges, falando sobre Linhares, a história de Linhares. É um prazer muito grande. Bacana. Agradeço a Bela mais uma vez conosco aqui. Bela, obrigado pela presença. Bela Nogueira. Eu que agradeço, eu estou ficando de casa mesmo, né, Cláudio? Casa, hoje falando dessa casa tão importante para a consolidação da nossa memória, perpetuação da nossa memória. Eu sou suspeita para falar. Ainda bem que temos um programa pela frente, porque hoje só tem gente apaixonada aqui por Linhares e pela Serliges, que é essa casa que guarda essa memória. A gente está feliz demais de estar aqui. Obrigada. Essa menina, né, essa jovem, né, Helber, bem engajada e cada vez mais integrada à nossa cultura, correndo atrás com muitos projetos aí. O Helber é o presidente da Serliges. Bem-vindo mais uma vez, meu querido. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento, Cláudio, para que todos soubessem da nossa gratidão. E Linhares agradece a TV Sim, em nome de toda a empresa TV Sim, Sim Comunicações, pelo apoio que tem dado, não só a Serliges, mas toda a parte cultural de Linhares. Isso é muito importante. Linhares hoje detém um programa de literatura, que isso é fundamental numa rede de televisão aberta do Brasil, deve ser o único. Então, parabéns à diretoria, à presidência dessa casa, que muito tem apoiado não só a seccional de Linhares, aonde buscamos, detemos o patrimônio e a memória viva da nossa história, mas como toda a parte cultural do município de Linhares, dando cobertura diuturnamente. Parabéns à Rede Sim de televisão.
Parabéns a vocês pelo trabalho, pelo engajamento. Um trabalho voluntário, viu, minha gente? Para quem não é de Linhares, para quem não sabe como é que funciona, um trabalho que é feito com muita dedicação por esses guardiões, né? Tantos outros que não estão aqui, mas que certamente serão lembrados. E nós, como veículo de comunicação, temos esse papel de sermos essa ponte, né? De levar essa informação até você. Professora Regina está aqui com o exemplar do livro dela. Eu me lembro que eu fui seu aluno, né? Na faculdade de jornalismo. E ela escreveu sobre a história de Caboclo Bernardo. Foi tema, inclusive, do seu mestrado, né? Sim, meu mestrado foi... Pode chegar um pouquinho mais próximo aqui, professora. Meu mestrado, eu tive uma dificuldade muito grande de falar sobre o quê, escrever sobre o quê. E minha orientadora falou, escreva sobre alguma coisa que você tenha muita curiosidade. E eu tinha uma curiosidade imensa de conhecer o que aconteceu, por que Caboclo Bernardo se tornou o herói nacional, porque na brincadeira, muito linharense falava, é um cachaceiro, um pescador, ele foi lá para roubar, aquelas brincadeiras idiotas. Isso, desde criança, me incomodava, porque meus irmãos também eram pescadores, gostavam de pescar, e eu tinha uma curiosidade imensa. E eu fui à luta para descobrir quem era esse Caboclo Bernardo, e foi uma surpresa agradabilíssima saber que ele era um pescador corajoso, muito corajoso. Destemido mesmo, é. Destemido, e que arriscou a própria vida para salvar brancos, que naquela época perseguiam os índios. Olha que... Isso, porque eles acreditavam que os índios impediam a colonização do Espírito Santo. E eles queriam colonizar o Espírito Santo para poder trazer as riquezas de Minas Gerais e comercializar com a Barra do Rio Doce. E esse heroísmo reconhecido, inclusive, pela coroa na época, né? Sim, e aí, com esse heroísmo, o Caboclo Bernardo salvou 128 pessoas, colocou o Espírito Santo no auge, né? E Linhares também, um ponto de referência muito grande, né? Como um dos primeiros homenageados pela Princesa Isabel. Que bacana. Ele foi condecorado herói nacional pela Princesa Isabel e um dos primeiros a receber essa medalha de honra. Motivo de orgulho para nós. Bela, olha só, hein? Os livros hoje trazem isso, mas há algum tempo, né, a gente não tinha acesso a essa informação, né? Exatamente, Cláudio. Eu acho que a gente precisa mesmo, principalmente as pessoas assim da minha idade, as gerações que vão chegando, nós precisamos realmente dar o devido valor para esses trabalhos, assim como a Regina, que teve essa contribuição literária preciosa para o nosso município, a Maria Lúcia com o Panorama Histórico. Essas obras, elas são as obras que permitem que a minha geração sinta pertencimento por essa cidade, porque se não fossem essas obras, eu não saberia a história da minha própria cidade. E veja, Linhares é uma cidade relativamente nova, né? Nós não somos um município com muitos séculos de vida, e mesmo assim é perigoso que essa história se perca. Então, a nossa geração ela tem que abraçar essas obras, elas têm que estar em maior evidência, nas escolas principalmente, para que as novas gerações de linharenses tenham acesso e entendam a importância que é para um povo conhecer e ter propriedade ao falar da sua própria história. Que maravilha, bem resumido pela Bela. Helber, 1992, né, se a gente for voltar lá em 29 de abril, então nesse sábado, dia 29, a Serliges celebra os seus 31 anos de criação, né? Vamos dar um resumo aqui, bem rápido, de toda essa caminhada de 31 anos. Há 31 anos atrás, né, umas guerreiras, que eu cito o nome, e essa casa teve oportunidade de memorizar e fundaram a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Eu falo de Maria Lúcia Grossi Zunti, Terezinha Durão Costa, Arlene Campos, Zilá Sabaini, Tereza Durão Costa, Tereza Lopes, uma infinidade de outras pessoas que foram envolvidas nesse trabalho. Muita gente. Aquela casa que tem como patrono o senhor Joaquim Calmon, é o patrono daquela casa. Prefeito de Linhares. Foi o prefeito de Linhares, um dos mais envolventes, um dos mais atuantes, inclusive a ponte
presidente Vargas foi inaugurado na sua gestão em 1954 e a data do aniversário da Serlige é 29 de abril, data do aniversário do seu Joaquim Calmon. Ele estaria fazendo 128 anos amanhã. E essa data ficou como a data da fundação da Serlige, a qual ele é o patrono. Né? patrono. Olha, que bacana, gente, que história, gente. E o 29 de abril, para mim, marca ainda mais que é o dia do nascimento do meu filho, né? Que amanhã faz 18 anos, Olha, né? Então me lembra aí com um carinho maior. A gente estava vendo algumas imagens aqui, fazendo esse passeio ali da eu vou pedir a produção para colocar novamente. Essa bela casa, que por si só já é patrimônio do município de Linhares, tem toda uma história, né, Helber? Na sua arquitetura e o conteúdo que tem lá dentro, né? Essa casa, Cláudia, ela é um dos únicos patrimônios tombado pela municipalidade. Ela é tombada de posse da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico, a Serliges. Então, ela é tombada nas suas laterais e fundo. Isso significa que nada pode ser construído e movimentado naquelas duas laterais sem a permissão e concepção da Serliges. Então, essa casa ela tem o seu cunho histórico e a gente procura estar sempre dando o embasamento para que isso venha a acontecer. E o principal disso, Cláudio, é que a Bela já iniciou citando, né, que todos os seus componentes, alguns deles, todo esse legado histórico saiu de dentro daquela casa. Desde o Lastênio, desde Maria Lúcia Grossi Zunde, Arlene Campos, professora Regina, Terezinha Durão Costa e, recentemente, dessa turma mais novato, Bela Nogueira, escritora, musicista, que muito nos honra, sempre eleva o nome de Linhares para onde vai. E essa casa tem o orgulho de, além de receber toda a parte escolar, do infantil ao universitário, sempre a gente buscando e levando, porque não é fácil passar a história, principalmente numa cidade nova igual a Linhares. Então a gente tem que estar sempre e sempre. A professora Arlene me deu essa incumbência de vamos cuidar dos jovens, buscando os jovens, introduzindo, nem que seja um pouquinho de cada vez, para que ele se apaixone, tome conhecimento da nossa história, para que possa amar o nosso município, igual nós fazemos. Professora Regina, a gente sabe que assim, esses registros eles são fundamentais justamente para aquilo que a Bela disse, para perpetuar essa história, para que a gente não fique apenas no eu ouvi dizer, né? Essas histórias maldosas a respeito da memória de Caboclo Bernardo, por exemplo, e tantos heróis, né? Sim, eu como trabalhei com antropologia cultural durante muito tempo, como historiadora, eu sempre disse o seguinte: quem não conhece a sua história, não conhece a sua própria identidade. E eu, como professora primária, que eu dei aula para criança durante muito tempo, eu me angustiava muito no currículo escolar você ter que contar a história do mundo e não contar a história da sua cidade. Nós não tínhamos material, nós não tínhamos nada. Tínhamos, às vezes, que falar sobre o Caboclo Bernardo, mas havia um textinho pequenininho e que era sempre a mesma coisa. Eu estudei aquele pedacinho, quando eu fui dar aula era aquele mesmo pedacinho e não me satisfazia. Por isso, meu mestrado, eu corri atrás, porque eu acho que nós temos que conhecer a nossa história. Inclusive, você esteve no Rio de Janeiro com relação a pesquisas, teve que ir atrás de informações no Museu Nacional. Sim, rodamos tudo, achando. E por incrível que pareça, eu fui conhecer a obra de Norbertino Baense, que foi o meu grande suporte. E depois eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, na época, de 106 anos, que conviveu com o Caboclo Bernardo. Ela criança ainda, né, mas conviveu e pôde me contar um pouquinho da sua história. E eu, um pessoal de regência, eu fiz muito trabalho de campo. E minha base, a base escrita realmente, foi Norbertino Baense, que para mim foi o grande achado. Eu fiquei apaixonada por Norbertino Baense, porque até então eu nem sabia que alguém tinha escrito sobre o Caboclo Bernardo. E só com esse trabalho de garimpagem que foi possível conhecer. Com certeza. E a primeira eu encontrei numa biblioteca da UFES,
E eles não me deixavam pegar emprestado, era o setor de obras raras, material que não pode. intocável. Então, eu tive que ir para a UFES, fiquei semanas lá, copiando pedacinhos, lendo, porque eu não Transcrevendo, pude, né? porque eu não podia sair dali com... E depois, fui descobrir numa biblioteca em Vila Velha, que eles me possibilitaram tirar xerox do livro, que para Olha que mim bom. foi uma bênção, Um e avanço. isso me ajudou muito depois. E, por incrível que pareça, depois que eu lancei meu livro, eu me arrepio até hoje, eu ganhei de um vizinho o livro de Norbertino Baense. Ele Tá vendo? tinha guardado em casa, lá nos cofatozinhos Encontrou o livro e doou. Aí, quando ouviu falando que eu tinha escrito um livro sobre o Caboclo Bernardo, Despertou a ele me curiosidade. doou o livro de Norbertino Baense, Olha que que está lá bacana. guardado, assim, com muito, muito carinho. Ô, Bela, esse trabalho científico feito pela professora Regina e tantas outras obras aí ajudam muito, né? Porque assim, a gente tem os relatos verbais, né? A história que vai se perpetuando, agora fundamentado, isso é mais raro, né? É mais raro e eu, assim que me tornei consórcio da Serlis, foi uma coisa assim para mim, um acontecido na minha vida mesmo. Quando eu recebi o convite do Elber, fiquei assim extasiada porque sou uma apaixonada pela minha cidade e cada vez mais que eu fui me aprofundando na história, foi acontecendo exatamente o que Dona Arlene comentou com ele, né? A hora que eu tive contato com a riqueza da nossa história, eu fiquei ainda mais apaixonada pela nossa cidade. E isso me levou, inclusive, Cláudio, a elaborar uma obra infanto-juvenil ilustrada chamada Redescobrindo Linhares, uma viagem no tempo. É uma história fictícia baseada infantil. nessas obras, Olha né, que com os legal. fatos do livro da professora Regina, do panorama histórico de Linhares da Maria Lúcia. Essas obras me serviram, assim como as obras também da Dona Arlene, que documentam de uma forma mais de quem conviveu, de quem foi contemporâneo, né? Do Quinca, por exemplo, e outras histórias também de outros personagens da nossa lenda urbana, inclusive, né? Como João da Santa, outras figuras muito importantes para a gente. Então, isso me levou a tentar. Não sei se um dia chegarei nesse nível, mas tentar calçar o sapato dessa turma que veio antes, para justamente ajudar a perpetuar ainda mais essa história, só que numa linguagem que seja compreendida hoje pela nossa juventude. Então, eu senti que era um papel que eu precisava exercer também, de tornar a linguagem acessível para os jovens de hoje, para o âmbito digital, ou seja, desse livro também bacana. existir no ambiente digital para atraí-los ainda mais. Então, é um trabalho constante, realmente, que a Serlis faz, cada um, né, do Dando a sua mirante de onde contribuição, está, né? dando a sua contribuição para que essa história permaneça e continue sendo contada. Essa menina é engajada mesmo. Ô, Helber, como é que está o processo de digitalização? A gente estava com esse projeto já há algum tempo, né? Como é que está andando isso? Então, Do nosso agora acervo. nós estamos com um secretário novo, Roque Chile, nós já conversamos. O grande empecilho que foi ao longo desses anos sempre foi batíamos em verba, né? E agora nós temos uma verba já disponível, inclusive já foi votada pelo Conselho de Cultura. E agora estamos nos trâmites de conversação para ver qual é a melhor maneira possível, né, do secretário tá colocando isso em prática. A gente até reconhece que ele está chegando agora, né, e tem muita coisa para se desenvolver, mas a gente tem pressa porque aquela casa hoje requer que seja digitalizado, catalogado todo aquele acervo, para que a gente possa estar disponibilizando para a comunidade aquele vasto acervo que temos. E o Roque também, ele disponibilizou e, em cima de um projeto da professora Maria Lúcia Grossi Zunti, ele buscou no acervo estadual documentos de 1933 para cá. Esse acervo já está conosco, foi resgatado pela Câmara Municipal de Linhares através do Roque Chile, ainda presidente atualmente. E agora nós estamos buscando a forma de botar para edital, botar para licitação, para toda aquela questão da modernização na nossa casa, desde ar-condicionados a computadores, etc. Um conteúdo que aí vai ficar disponível no mundo inteiro, né?
para se ter acesso a esse acervo, né? Toda essa riqueza que tem a nossa história, né? Gente, quem não visitou ainda está convidado a visitar, né? Você que é linharense ou é morador de outra cidade, não sabe, no centro, ali na Praça 22 de Agosto, onde Linhares começou, né? Ali na Rua da Conceição, você tem ali a sede da Serliges, a Casa de Câmara. Ali foi delegacia, né, Hilber? Foi de tudo Casa ali um de pouquinho. Câmara, delegacia e prefeitura. E prefeitura. Aí veio muitas outras coisas voltado para a saúde, etc. E hoje, de posse da seccional de Linhares, através de projeto de lei. E aí não sai mais, ali É eterno. Só se arrancar a gente no tapa, né? Mas está tombado, está seguro, né? Está segura, está segura. Isso é importante. Hoje, quem visita a Serliges se surpreende. Eu já tive com pessoas que não tinham noção do que era Serliges. E aí, tipo, às vezes visita meio por acaso, passeando pela pracinha. Tô passando, vou entrar aqui, que é né? aquilo, né? É a antiga prefeitura. E chega lá, se depara com a história de Linhares, está ali. Bacana. Né? É um resgate da nossa história. Uma viagem no tempo Com mesmo, certeza. Eu me sinto assim, extremamente feliz de ser consórcia, de fazer parte disso, e mais feliz ainda de ver a Bela, que é tão jovem, está entrando e contribuindo, e eu espero que outros jovens se interessem também, que possam participar junto, para a gente construir a nossa história, que a nossa identidade tem tudo a ver com a nossa cultura, e nós precisamos conhecer essa cultura, precisamos conhecer nossos antepassados, nossa história, todas as nossas dificuldades, né, tudo que passamos, tudo que aconteceu de bonito, que aconteceu muita coisa bonita na nossa cidade. Com né? certeza. Conhecer a nossa história. E esse registro, gente, olha, vale a pena conhecer, tá? Para você que não conhece ainda. Vamos para um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje, nesse bate-papo super legal, falando um pouco sobre a história da Serliges. É um resumo aqui, viu? Porque é muita história, gente. São 31 anos da seccional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco na volta, depois do intervalo. De volta com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre o aniversário de 31 anos da Serliges, né, comemorados neste sábado, dia 29. Lembrando aqui, 29 de abril de 1992, através da Lei Municipal 1924, não é isso, Hilber? Foi a criação, a formalização da criação da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O Hilber lembrou tantas pessoas queridas aqui, né, que fizeram parte, e aí a gente faz memória da nossa querida, saudosa professora Maria Lúcia Grossi Zunti, tantas outras pessoas que passaram por ali, né, Hilber? Eu deixo na história de Linhares que a gente vem vultos, fatos e lendas de Linhares, de Lastênio Calmon Júnior, ao panorama histórico de Linhares, da Maria Lúcia Grossi Zunti, recortes da professora Arlene Campos, pode mostrar Terezinha Durão Costa. Está aparecendo lá, pode continuar. Guias históricos das avenidas, das ruas de Linhares, feito pela Serliges. Então, esses são os nossos norteadores, além dos livros da professora Regina, Caboclo Bernardo e muitos outros, são os norteadores da nossa história. Norteadores da nossa história. Eu nesse momento, Cláudio, eu digo que desses 31 anos da Serliges, de todos os avanços, de todas as conquistas que tivemos, que toda a história de registro de Linhares saiu daquela casa. E hoje, de uma das pessoas que mais trabalharam incansavelmente, chama-se Maria Lúcia Grossi Zunti, junto com todas as outras. Mas ela, por ser professora de história e amou Linhares mais do que muitos linharenses. E hoje nós temos a honra de estar apresentando para Linhares de uma das consórcias,
tanto da seccional de Linhares, como também faz parte do Conselho de Cultura. Falo de Bela Nogueira. Bela Nogueira fez um projeto para que fosse votado, entregou nas mãos dos vereador Urbano Dávila e professor Antônio, que essa lei vai ser votada e com certeza vai ser aprovada. É a Comenda Maria Lúcia Grossi Zunti. Bacana. Essa Comenda Maria Lúcia Grossi Zunti, ela vai ser destinada exclusivamente aos professores, fazedores de história, aqueles que são realmente enganjados, ainda com a sua destinação, com alguns requisitos que aquela casa tenha que aprovar. Que bacana. A Bela pode até dar mais detalhes, que é a autora do projeto, que faz parte. Que já está na Câmara de Vereadores, né? Já está na Câmara. Que legal. Ô, Bela, uma homenagem que, assim, gente, não há nem o que dizer, né? Mas muito bacana a iniciativa, né? De provocar a Câmara de Vereadores, porque isso tem que passar por um projeto de lei, né? Sim. E ser aprovado. Sim, eu realmente peguei para mim o compromisso de não só amar Linhares, mas de atuar da forma como me fosse possível, tanto dentro do Conselho de Cultura, né? Hoje eu estou titulada cadeira da música e da dança, e também como consórcio da Serlis, que foi essa graça que foi me passada pelas mãos do Reu e de todos os outros que fazem dessa casa ser o que ela é. E tendo esse contato, ao elaborar aquele livro, né, o Redescobrindo Linhares, Uma Viagem no Tempo, perpassei por várias obras, e tanto a obra da professora Regina quanto a obra de Maria Lúcia me tocaram profundamente. Então me senti, inclusive, no dever de incitar uma reparação histórica para com as nossas mulheres. Você ouviu da boca do nosso presidente quantas mulheres participaram, a quantas mãos foi feita essa casa, né? A maioria das primeiras pessoas ali que se envolveram com o surgimento da Serlis, você pode ver Dona Arlene, né? Terezinha, todas mulheres muito fortes e que geralmente acabam... As imagens delas estão passando ali, gente, acabam passando pelo tempo, porque a gente aqui na cidade tem uma tradição muito grande de dar, sempre que vai nomear alguma coisa, dá para nomear um prefeito, né? E esquecemos das nossas mulheres. Então, para mim, foi uma honra, foi um compromisso meu como cidadã linharense, como consórcia da Serlis e como conselheira de cultura de Linhares, fazer essa comenda chegar na mão das pessoas com total apoio do nosso presidente, que esteve comigo durante a apresentação o tempo todo, guiando ali, mas vem em boa hora, inclusive, para que o nosso município passe a reconhecer mais os nossos educadores e os nossos fazedores da cultura. E é interessante, né, professora Regina, que é uma comenda que vem para agregar, porque nós já temos a comenda Caboclo Bernardo, que é uma outra honraria, né, tão grande quanto, mas essa vem especificamente para educadores, né, para historiadores. Sim, né? Sim. É uma honra muito grande saber que uma educadora, uma historiadora se torna uma comenda, né? É muito gratificante, acho que para todos nós educadores saber disso, e pela admiração que todos nós temos por Terezinha, ou por Maria Lúcia Zunti, por Terezinha, por essa turma que teve a ideia de criar a Serlis, né, para a preservação da nossa cultura. Eu te juro, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu desde criança as acompanho muito de perto e com admiração muito grande. Eu tinha medo que a Serlis morresse, mas Deus foi tão grandioso, tão maravilhoso, que colocou no nosso caminho o Helmer, que eu falo e me arrepio, porque desde que ele tomou a frente daquilo ali, aquilo só tem crescido, né? Tem crescido, se tornado mais popular, e eu sinto não morreu. E está chegando gente nova, né? A Bela está aí, e tantos outros que vão chegando. E outros que virão, com certeza. E isso, eu acho que é uma promessa. Eu espero que meus filhos entrem nessa também. A Serlis não pode morrer. Jamais. Porque a Serlis é nossa história, é o nosso registro, é a nossa identidade. E esse trabalho que vem sendo reconhecido também, Estado e Brasil afora, né? Sim. Acho que isso que é bacana também, né, Bela? As homenagens que, né, os nossos fazedores de cultura, de história têm, né,
pontuar também que não só professores, né? A gente bate muito na tecla dos professores, porque eu particularmente enxerguei na figura da Maria Lúcia tanto uma pessoa da cultura quanto da educação. Não à toa ela é patrona dessa comenda. E também pontuar, Cláudio, que o município, ele ainda, apesar da gente ter essa honraria do Caboclo Bernardo, poucas vezes, pelo menos na última década, assim, dá para contar nos dedos quais foram os professores ou os fazedores de cultura dessa cidade que receberam essa comenda. Ela passou a se destinar muito mais a outros setores. Então, nessa falta, eu falei, olha, tem que ter, porque sem cultura e sem educação, um povo está perdido. E a nossa cidade, poxa, nós temos professor, a dona Arlene, por onde você passa, né, Regina, professora, Maria Lúcia, por onde você passa, você escuta dos alunos. Você mesmo acabou de falar, quando você foi minha professora. Está na memória de todos nós, né? Exatamente. Então, por que não reconhecer, né, a tempo essas pessoas e realmente reduzir, né? Vamos homenagear professores, artistas, fazedores de cultura, por reconhecer que eles precisam do espaço só deles e também que a gente está um pouco em falta já faz um tempo de reconhecer os trabalhos dessas pessoas que realmente fazem da nossa população uma população educada e cultural. Ô Helber, o meu sonho é que na próxima festa do aniversário da nossa Linhares já tenhamos essa honraria. Não sei se vai ser possível o projeto ser aprovado para esse ano, né? Ele vai para votação na próxima semana. Olha, então, Legal. de repente já teremos os primeiros. E pontuando que a gente escolheu o aniversário da dona Maria Lúcia para ela ser entregue, que é no dia 3 de março. Então, aprovada esse ano, no próximo 3 de março já, ela passa a ter uma sessão própria para entrega dessas comendas, sempre com aval da Serliges, do Entendi. Conselho de Cultura, junto com a Câmara, para definir, né, os homenageados. Uma entrega específica, não fora um pouco dos festejos da cidade, é isso? Específica para ela. Para o aniversário dela, naturalmente. Sim, inclusive foi uma demanda nossa de que não fosse misturada com outra coisa. Até pela proximidade com o Dia da Mulher e esse apelo de ser, né? Inclusive, outro fator interessantíssimo é que metade ou mais dos homenageados obrigatoriamente tem que ser mulher todo ano, para a gente fazer essa retratação histórica com as nossas mulheres. Fazer essa correção aí, né, Helber? Com certeza. A gente fica muito orgulhoso e ninguém correu atrás mais da história de Linhares do que Maria Lúcia. Eu falo por mim, que me julgo e me qualifico e falo para todo mundo que sou da Barranca do Rio Doce. Só era da Barranca do Rio Doce. Da história mesmo eu não sabia muito pouco. Entendeu? Depois que eu fui para Serlige, eu tive a obrigação e assumi esse compromisso de conhecer a história de Linhares. O que eu acho bacana, professora Regina, é que assim, o professor, o educador, o historiador, de modo geral, ele tem uma visão diferente, né? E aí o Helber falando do trabalho feito pela professora Maria Lúcia, né, lá no início da década de 90, quantas viagens, né, a Vitória, Rio de Janeiro, correndo atrás para poder formalizar a vinda da Serliges para cá, né, a implantação. E aí a gente vê como é que é o faro, assim, o olhar que essas pessoas têm, né, de trazer uma casa como essa e de uma mulher que não era linharense de nascença, né? Não era nascida aqui. Que curioso, né? Sim. Ela foi uma estudante fantástica. Ela estudou com minha irmã, a Gláucia, né? As duas historiadoras. Foi uma pena a Gláucia não poder ter continuado em Linhares, que eu acho que teria sido também um grande suporte para a história de Linhares. Infelizmente, ela foi para Paragominas. Lá escreveu 2 livros sobre a história da cidade também. Né? Mas ela sempre teve uma confiança muito grande em Maria Lúcia como uma guerreira. E, por incrível que pareça, as duas fizeram marca na Faculdade de Colatina, porque todos nós, na época, para estudar história, tínhamos que ir para Colatina. E Gláucia, Maria Lúcia, e eu até posso me colocar também, eu, Luzinete, Rosa, Edilamar, também fomos marcas na faculdade, né? Como o linharense tinha assim, o pé no chão de realmente buscar história, ser estudante, guerreiros mesmo, e eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que o heroísmo de Caboclo Bernardo nos deu essa fortaleza de guerrear, essa força, de lutar, né? De sermos fortes. Né? E da Gláucia, Cláudio, temos aqui
conhecer Linhares é contemplar beleza e respirar progresso. Eita. 1968, essa É o a slogan frase de do Linhares, né? Agora, da curioso Grossa. também mencionar que como que o pessoal que chega em Linhares se apaixona por ela e às vezes se torna mais linharense que o próprio Exatamente. linharense. É o Começa caso a enxergar também. coisa que o linharense não consegue. É o caso também do autor do hino de Linhares, Francisco Corrêa de Amorim, que não era linharense, Exato. também não era colatinense, foi o autor das duas obras ali que se tornaram hino de ambas as cidades, né? E de Aracruz também. A Alvorada... Aracruz, perdão. Aracruz. Urbe Amada para Aracruz e a Alvorada Linharense para Linhares. Também não era linharense, mas descreveu nosso hino, né? De uma maneira que poesia magistral, né? maravilhosa. Falar da Lagoa de Paraná daquele jeito é um tapa na nossa cara. De fato. Esse hino é uma maravilhoso, poesia com magnífica, certeza. né? Cantado por Dinorá, então. Pronto. Fantástico. A gente falou aqui bastante. Gente, eu olho para a professora Regina e já me remete Caboclo Bernardo, não tem jeito, né? Em função do livro, da pesquisa, e eu me lembro muito que ela citava bastante essa obra no curso de jornalismo da extinta Unilinhares, né? À época. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho da festa de Caboclo Bernardo, que é um outro recorte da nossa cultura, da nossa história, né? Que precisa ser valorizado, viu, gente? Então, vem aí, daqui a pouco, né? Junho, tá bem perto, mais uma edição da festa em homenagem ao nosso herói capixaba, né? Nosso herói brasileiro, Caboclo Bernardo. Um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco desse bate-papo. Tá passando tão rápido, né? Nessa conversa super gostosa aqui com a professora Regina, com a Bela Nogueira, com o Helber, essa turma da Serliges aqui engajada em defender a nossa cultura, em defender a nossa história. Gente, falávamos aqui, antes do intervalo, sobre a festa ao nosso herói Caboclo Bernardo, que é no mês de junho, tradicional, a festa de muitos anos aí, né, que acontece em Regência, e atrai muita gente que não é de Linhares, né? Boa parte, muita gente sai de Vila Velha, de Vitória, de outros estados para vir curtir essa festa, mas que esse ano traz um ingrediente diferente aí, né, professora? A festa a festa do Caboclo Bernardo é uma tradição incrível, né? Que perpetua a história de Caboclo Bernardo. E durante minha pesquisa, o tempo todo que eu mais admirava era a quantidade de gente de fora, não é só de Aracruz, Vitória, não. Era de São Paulo, Brasília, aparecia estudantes. Aliás, por curiosidade, essa festa data de que ano, a primeira? Você tem... Mais de 100 anos. Mais de 100 anos Mais de já, 100 né? anos. Sim. Já é centenário. Durante o acidente que aconteceu do Imperial Marinheiro, quando salvaram todo mundo naquele quinto dia, em agradecimento salvou a maioria, foi feito uma banda. Já naquele ano já saiu uma já festa. Saiu banda de Congo ali, Gente, entre eles festejaram o salvamento com banda de Congo. Então é uma tradição de Regência. A expressão de alegria que se tem Sim. até hoje. E o incrível é que Regência é o único encontro de bandas de Congo para homenagear um herói. Em todos os outros lugares é para homenagear São Benedito, Nossa Senhora. Com certeza. E o que me deixou muito triste esse ano é saber que o encontro de bandas de Congo não será no dia da festa Na de mesma data, né? Caboclo Bernardo. Foi desassociado por circunstâncias que nossos colegas falaram, né? Mas, infelizmente, eu sei que muita gente vem para a festa de Caboclo Bernardo, mas para ver esse encontro de bandas de Congo, que é maravilhoso. Vai ter. Graças a Deus, vai continuar tendo. Bela, parece tão estranho uma coisa sem a outra, né? Ou distante da outra, né? É estranho, mas eu entendo também, Cláudio, que foi uma necessidade que o Congo precisou adotar, né? Uma medida para preservar a sua própria tradição e também ali sendo a figura, para você ter ideia, o Congo existia antes do Caboclo Bernardo. Quando o Caboclo Bernardo faz esse ato heróico dele em 7 de setembro, correto, professor? 6 para 7. Na madrugada, né? 6, Já ali, com aquela tempestade... 87. Violenta, aquela tempestade violenta, aquele ato heróico, né? E tudo mais. E aí, a vila meio que pegou aquele herói ali, o Congo abraçou e tudo mais, e virou essa tradição linda que já é perpetuada há mais de 100 anos. E quem é a figura principal da perpetuação
é o Congo, que depois com a Tia Mariquinha passa a ser o grandíssimo encontro de bandas de Congo, vem Congo de tudo que é lugar do nosso estado, né? Então, assim, essa turma que tem total direito de botar o pé também, quando as coisas estão saindo do eixo, quando a tradição está se perdendo, eu particularmente como linharense, achei fantástica a postura do Congo de chegar no ponto de dizer, olha, em 2023, considerando as circunstâncias como essa festa será feita, né, nós não compactuamos com a forma que está sendo feita e nos manteremos fiéis à nossa tradição, a isso que a gente já vem carregando, que está sendo passado de pai para filho, de mãe para mãe, desde muitos anos, inclusive honrando as pessoas, a exemplo da Tia Mariquinha que eu já mencionei, mas muitas outras pessoas, né, que passou por muitas mãos a construção dessa festa, da fundação do Encontro de Bandas de Congo Mirim também, né, envolvendo essa comunidade. Seu Miúdo, tantas Exatamente. figuras ali, né? Então, em respeito a essas pessoas, a história, a nossa tradição, o Congo precisou fazer eu digo que foi até um recado. Uma tipo, inflexão não mexam, ali, né, não pra chamar mexam com a atenção. nossa tradição. Com a nossa história, né? Faça o que fizeres, não mexa com a nossa tradição. Isso mostra maturidade, isso mostra realmente o zelo, né, Helber, pela cultura, pela lealdade. história, né? Eu gosto de estar buscando e não inventando. Então, nisso eu quero dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar quanto conselho, até mesmo como patrimônio histórico, para que a gente faça um projeto de lei para fazer o tombamento da festa de Caboclo Bernardo. Algo que tem Isso que ser a secretaria, urgente. junto com a secretaria, para que a gente não chegue nesse impasse. Hoje a gente busca aquilo que nós temos de Linhares. Hoje nós temos um grande orgulho de ser um patrimônio imaterial de Linhares, a tripinha da mãe da professora Regina. Exatamente. Aí a gente vem com a Essa a delícia, festa essa de iguaria Caboclo nossa. Bernardo, e todo aquele complexo arquitetônico de regência. Aquela igrejinha não é virada para o mar, à frente toa. dela não é à toa. Exato. Isso tem um contexto histórico. Então, nós queremos juntar, fazer com que essa festa, que já foi designada as datas, no dia 2, 3 e 4, uma festa bonita, e dia 11 a festa do Congo, inclusive com o apoio do Conselho de Cultura e Prefeitura. Ficou uma coisa acordada, e vamos daí para frente que a municipalidade tome junto, que nós vamos fazer um plano de cultura agora, o secretário sabe, as pessoas da secretaria, o Conselho de Cultura, nesse plano de cultura vai estar lançado, vai ter coordenado todas essas festas pontuais do município de Linhares, para que não ocorra mais isso. Para estar dentro de um calendário já. Exatamente. Então, com certeza, o secretário agora, o Roque, ele não vai mais entrar aqui. Nós vamos entrar com um plano. Então, ela vai entrar já festa pontual do município de Linhares. Não há como mexer. Não há como mexer. E numa tradição dessa, de um centenária, herói né? nacional, linharense, tem que ser valorizado. Sem dúvida. Gente, infelizmente o nosso tempo está terminando. A gente precisa terminar com uns segundinhos de antecedência. Mas olha, eu quero agradecer muito aqui por esse recorte, esse pequeno, essa conversa aqui que foi um resumo, né, de tudo isso, dessa história, de todo esse conjunto aqui. Mas valeu demais a presença de vocês. Quero agradecer, viu, Helber? A semana que vem cheio de comemorações, porque né, o aniversário continua, mês de maio aí. O aniversário da Serliges, que é no dia 29, mas nós vamos comemorar no dia 4 de maio. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, dia 4 de maio, às 19 horas, em frente a Serliges, na Praça 22 de Agosto. Estaremos o Marco Zero de Linhares. 31 anos da Serliges, e ainda temos uma exposição do antiquário da saudade do professor Nelson Cosa e professora Regina, juntamente também lá naquela casa, dia 4, todos convidados, vamos prestigiar a nossa história.
às 19 horas, na Praça 22 de Agosto. Está na todo sede mundo do convidado, né, E Belinha? teremos mais nomes aí a serem anunciados pelo presidente para a gente trazer mais gente, Olha, mais mãos, mais reforçando o braços. time aí, né? Exatamente. Obrigado aos três pela presença. Helber, muito obrigado. Bela Nogueira, Muito obrigado mais obrigada, uma vez, tá? obrigada a todos que nos assistiram e agradecer mais uma vez todo o espaço, sempre que a cultura precisa, sempre que, até quando não precisa, vocês nos Nós sejam recebem sempre muito bem-vindos, bem. é. Obrigada. Professora Regina, obrigado, viu? Nada. E eu digo assim, vão conhecer a Serlinge, porque conhecer a Serlinge é conhecer Linhares. E conhecer Linhares é contemplar beleza e respirar progresso. Olha Dona só. Gláucia Lígia. Tá aí, obrigado, gente, pela presença. Tem reprise Obrigada. desse programa neste sábado pela manhã e domingo à tarde também tem reprise. Depois você pode ir até o nosso canal no YouTube, compartilhar esse vídeo, divulgar bastante essa informação tão importante para o nosso estado do Espírito Santo, a nossa cultura, a nossa história. Obrigado pela sua audiência de sempre. Continue conosco, sempre também acompanhando nossas redes sociais, porque aqui a TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.